O investidor, quando ele vai fazer uma alocação, ele tem que ter muito claro qual que é o horizonte de investimento dele. Não adianta ele fazer um investimento num fundo de ações ou de multimercado, sendo que ele precisa pagar uma parcela de um financiamento imobiliário no mês seguinte com esse montante. Então, o horizonte de investimento está muito atrelado a que tipo de classe ele vai procurar, que tipo de ativo e que tipo de gestor ele vai procurar. Boa tarde a todos, Fábio Focaccia, diretor de Relações Institucionais da Eleven, direto do terceiro dia da Expert. E vou começar aqui a minha primeira participação no Eleven Convida com um grande amigo meu, um gestor que eu respeito bastante, Wesley Okada, gestor da Ace Capital. E eu vou pedir para ele falar um pouco da Ace e uma operação, uma fusão que aconteceu recentemente e gostaria que ele comentasse também. Wes, bem-vindo e fica à vontade para explicar um pouquinho da Ace, por favor. Obrigado, Focaccia. Eu queria agradecer primeiramente a Eleven, a você, Fábio. Boa sorte na sua nova posição. Espero que você brilhe uns caminhos excelentes como você brilhou em outras casas. E é um prazer enorme fazer a primeira live com você aqui, né? Como sempre, a gente está super feliz aqui. Eu queria explicar um pouquinho sobre a Ace Capital, um pouquinho da história da Ace Capital e um pouco do que a gente, que era a antiga Grow Capital, a gente trouxe para a Ace, né? A Ace Capital ela foi fundada em setembro de 2019 por a tesouraria do Santander. Ela tem um histórico de criar gestores, né? Essa acho que é o grande DNA que a tesouraria do Santander. Então tiveram advindos da tesouraria do Santander, tiveram várias gestoras que tiveram. E a Ace Capital é uma dessas gestoras que tem como princípio o DNA da tesouraria do Santander, liderado pelo Fabrício Tasqueto como CIO e o Ricardo Denadai como CEO e economista-chefe da gestora. A gestora, ao longo do tempo, é uma gestora que é muito conservadora, tanto na parte de gestão como na alocação de portfólio, então ela vai crescendo aos poucos. Ela foi fundada num ambiente um pouquinho antes da pandemia, ou seja, pegou em teoria uma janela muito ruim, mas a performance ela mostra exatamente a consistência da gestão e mostra um pouquinho de que aquele negócio, monta uma gestora e entrega o resultado, ele vem bem a calhar nesse histórico do fundo desde 2019. Mais recentemente, em junho de 2022, na verdade em maio de 2022, eles fizeram esse movimento que foi reforçar um pouco a área de renda variável, né? Então, em maio de 2022, a Grow Capital, que era uma gestora que foi fundada em 2017, de sócios advindos da BRZ Investimentos. Desde lá a gente tem um relacionamento muito longo. A gente se juntou à equipe da Ace Capital, a gente é responsável pelos fundos de renda variável. E aí tem um input muito interessante, tanto da área de renda variável, colocando um pouquinho de micro no fundo macro, e a inteligência de macro ajudando a gente na tomada de decisão no portfólio de renda variável. Muito legal, muito bacana essa história. Eu sou prova disso, eu acompanho bastante o trabalho de vocês. Eu queria agora evoluir para a história do mercado de capitais, do mercado de equities, né? A gente já passou por vários ciclos, né? Alguns impeachments, alguns booms de mercado, né? O mercado super valorizando, quedas bruscas, circuit breakers, alguns que nós pegamos. E a gente acompanhou no último ano um movimento que não foi bom para o mercado como um todo, né? A gente viu muita ação de valor sofrendo bastante, né? E aquilo que a gente entende, né, é que tem muita desarbitragem hoje no mercado, tem muita ação de valor, né? E a Eleven é uma casa, assim como vocês, que olham muito valor, fazem muita conta, né? Entendem que tem ali muita coisa escondida em empresas boas e sempre olhando o médio e longo prazo. Então, eu queria a tua opinião, como é que você está vendo isso? Você que já enfrentou várias crises, qual que é a opinião hoje da Ace e do Wesley nesse sentido? Essa é uma pergunta excelente, porque acho que a gente está num contexto
um pouco diferente das últimas crises que a gente passou pelo mercado brasileiro, né? A grande verdade é que o gestor de renda variável brasileiro, via de regra, é um gestor de renda variável calejado, né? A gente já passou por diversas crises, a gente está acostumado com essa volatilidade. Acho que tem um ponto um pouco diferente desse novo bear market, que vem um pouquinho do que está passando no mercado externo, né? Esse cenário de inflação mais alta, de fato, tem um impacto diferenciado aqui. Então, não é que dessa vez não é só o Brasil que está sofrendo, é o mundo inteiro sofrendo. É Nasdaq sofrendo bastante e a gente consequentemente, a gente vem junto. O que a gente consegue enxergar na bolsa, obviamente, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Igual você falou, assim, tem muita empresa barata, mas a gente não pode cair nas armadilhas, né? E ao longo do tempo, houveram várias crises, houveram várias oportunidades, e aí você consegue separar as empresas vencedoras ou não. Então, hoje, o que a gente vê? De fato, a gente tem no nosso portfólio algumas empresas que a gente olha e fala assim, nossa, realmente assim, não faz sentido o valuation que ela está tradando no cenário que ela está. Uma coisa, o papel está caindo, com um macro horroroso, mas a empresa crescendo. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de bolsa brasileira, a gente está falando do topo da pirâmide das empresas. A gente está pegando as vencedoras de cada setor. Então, via de regra, não é porque o macro está ruim que esses caras não crescem. Então, o que a gente tem visto? Hoje as oportunidades estão aonde? Nas empresas onde os líderes são empresas líderes de segmento, conseguem crescer e estão num valuation super barato. Essas empresas a gente tem feito alguns movimentos táticos para aumentar a posição recentemente. Legal, você tocou num ponto importante que eu concordo com você, né? Não é um problema pontual de Brasil, é um problema global, né? É aquela história de o flight to quality que a gente está vendo no mercado, né? Onde os investidores estão correndo para a taxa de juros, para ativos com menos volatilidade como um todo, né, com a alta de juros nos Estados Unidos, no mundo todo, né, pós-Covid. Mas um ponto que você tocou é Brasil. Né? Especificamente o Brasil, a gente entende que tem valuations muito atrativos, né, coisas extremamente baratas na Bolsa. Muita gente fala, né, de eleições, de fim de ciclo de Selic. Né? Vocês são uma casa tanto macro quanto micro, vocês têm os dois books lá e, como você falou, um pessoal super focado nessa história. Como é que você vê Brasil, né? A história da taxa de juros e valuation de bolsa? O que você espera daqui para frente e como é que vai se comportar o mercado daqui em diante? Com relação à sua pergunta sobre taxa de juros, a gente teve o Copom ontem, né? O Copom claramente foi um pouco mais dove, isso daí está se refletindo nos preços das ações hoje, né? Hoje você vê um mercado muito mais animado, isso reflete um pouquinho que acho que essa estabilização que o mercado estava esperando para o novo patamar. Então, eu até brinco um pouco, né? Essa questão de, o que você está olhando para equities? Se você perguntasse 2 semanas atrás, todo mundo ia torcer o nariz. São 2 semanas de mercado um pouco mais positivo que o mercado começa a animar. Então, eu acho que essa, não vou dizer estabilização, que no Copom não foi o final do ciclo, mas quando você chega efetivamente num endgame lá, acho que o mercado já começa a animar. Então, pode ser que isso consiga trazer de volta um fluxo para renda variável, que acho que isso daí vai ser o principal trigger para fazer com que as ações que você mesmo mencionou estão super desarbitradas. Acho que isso daí volta a trazer um fluxo para o mercado, né, a partir de agora. Legal. Eu vou mudar um pouco o tópico agora e vou te pedir para comentar. Eu acho que é um assunto que está extremamente em voga, né? Muita gente, inclusive aqui na Expert, falando, né? Inclusive alguns painéis extremamente focados nisso, que é a questão do ESG, né? O ESG, para quem não conhece, né, é a parte ambiental, social e de governança corporativa, e que cada vez mais vem ganhando terreno, vem ganhando espaço junto às empresas, junto ao mercado. Eu queria entender, você que tem uma super experiência, um super histórico, qual que é a tua visão para isso? Como é que o gestor olha para isso e como é que as empresas têm que se comportar nesse sentido, né? Não, essa é uma pergunta excelente, que acho que nenhum gestor consegue fugir desse assunto. Essa é a grande verdade. Não existe, eu acho que hoje
não existe mais um analista analisar uma empresa sem olhar esse tópico. Isso daí tem que estar presente dentro da caixinha de análise de cada analista. O grande ponto do ESG hoje, que acho que é a grande dúvida que todo mundo tem, quer queira ou não, o termo ESG é um termo muito novo, principalmente para algumas pontas. A parte de governança, acho que a parte de governança é uma parte que todos os analistas eles já tinham isso na conta há muito tempo. A parte do environmental, né, é uma parte um pouco mais recente. É difícil de você fazer um tracking. E eu falo com um pouquinho mais de convicção, porque eu cubro o setor de proteínas, né? E aí você vai falar assim, pô, como é que você cobre o setor de proteínas, como é que você compra o setor de proteínas, linkado isso com o ESG. E esse é um ponto bastante importante. É muito difícil você fazer o tracking dessa parte environmental. Então, o que a gente utiliza, as informações que as empresas passam de fato, que seja com relação às targets de crédito de carbono, etc., de emissão de carbono, etc., e aí tem que ficar monitorando para ver se realmente as empresas colocam em prática. Eu vou dar um exemplo da própria JBS. A JBS é uma empresa que todo mundo torce o nariz por conta de ESG, mas quando você vai fazer uma análise do quanto eles investem nisso, o quanto eles dão de importância, o ESG ele está presente na remuneração de todos os diretores da companhia. Isso é super importante. Eles têm um site de transparência, onde você consegue checar todas as partes de denúncias, fraudes, assim, é uma coisa super aberta. Então, foi uma coisa que é uma empresa que soube migrar para esse mercado. Muita gente torce o nariz, mas fizeram um belíssimo trabalho e investem muito isso, tanto culturalmente como financeiramente. Então, assim, o ESG, complementando, se eu dei um exemplo específico da JBS, o ESG, no final, ele não deve ser um tema que deve ser abordado de forma ampla. Tem que ser micro. Todos os analistas têm que fazer parte do seu day-to-day análises, entendeu? Legal, eu acho que está claro, perfeita a tua resposta, perfeita a tua colocação. Eu compartilho da mesma ideia, né? Eu acho que cada dia mais as empresas têm que gastar tempo, têm que gastar dinheiro. Tem sim, você tocou num ponto importantíssimo, que é atrelar a remuneração do management a quesitos de ESG, né? Evitando, obviamente, o greenwashing, né? O greenwashing é uma coisa que ninguém quer ver, né? Mas é como as empresas estão se comportando, né? Eu acho que tem uma questão importante no Brasil, que é o quesito governança corporativa, e cada dia mais a gente está vendo, né, as empresas migrando para o novo mercado. É um padrão que os investidores como você estão exigindo, né? E eu acho que o mercado só tem a ganhar. Wes, eu vou te fazer mais duas perguntas, né? E a primeira dessas duas últimas, né? A primeira delas, eu gostaria de explorar um pouquinho o tópico de fundo de investimento como um ativo, né? A gente vê, né? Muita gente resgata, aplica como se fosse uma ação, né? Como se fosse uma especulação em cima do fundo de investimento, né? Eu queria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está escutando a Eleven, como é que é a cabeça de quem gere um fundo de investimento e o horizonte que aquele cotista, que aquele cliente tem que ter. Essa sua palavra, horizonte, para mim resume exatamente a minha resposta. O cliente, o investidor, quando ele vai fazer uma alocação, ele tem que ter muito claro qual que é o horizonte de investimento dele. Não adianta ele fazer um investimento num fundo de ações ou de multimercado, sendo que ele precisa pagar uma parcela de um financiamento imobiliário no mês seguinte com esse montante. Então, o horizonte de investimento está muito atrelado a que tipo de classe ele vai procurar, que tipo de ativo e que tipo de gestor ele vai procurar. E outro ponto assim, que eu acho muito importante, né? Por que não fazer um investimento direto e por que contratar um fundo de investimento? A grande verdade é que hoje, eu pego somente a célula de renda variável da ex-capital. A gente é um time de inteligência que tem 6 analistas, mais 4 economistas.
trabalhando o dia inteiro, procurando empresas, analisando as empresas, com uma profundidade de análise enorme. É isso que a gente entrega para o cotista. É uma análise muito boa, convicção nas posições que a gente monta, que uma pessoa que vai investir diretamente não consegue, não tem tempo, não tem abrangência e não tem a amplitude de mercado que ele precisa para fazer esses investimentos. E para finalizar, assim, a gente tem um ponto muito importante, que aí é um pouquinho do nosso DNA. A equipe de gestão de renda variável é uma equipe que roda junto há muito tempo. A última contratação da equipe de investimento foi em 2014, então teve um turnover super baixo. Então a gente sabe exatamente como pensa cada analista, como pensa cada sócio em cada setor. A gente tem a convicção de cada um em cada setor. Isso daí ajuda bastante na tomada de decisão para entregar uma rentabilidade boa para o cotista. Muito legal. Bom, finalizando aqui, eu acho que essa é uma pergunta que eu considero super importante, até daquilo que eu estou escutando aqui na Expert, na feira, né? E acabou de passar agora o Fernando, que está na XP e trabalhou comigo no Unibanco. E Wes, você trabalhou, né? Você fez uma carreira no Unibanco, fez uma carreira no Itaú BBA, onde trabalhamos juntos. Depois disso, você foi Goldman Sachs, uma extensa carreira no banco gringo, e hoje você é gestor, né? E muita gente buscando detalhes aqui nessa feira, né? Me perguntam assim, né? O que eu devo fazer para começar minha carreira? O que eu devo fazer para começar a olhar a bolsa? Qual que é a primeira coisa que eu devo procurar? Então assim, eu queria você, poxa, com anos de mercado, né? E formou muitas pessoas nesses lugares todos que você passou, e como você acabou de mencionar, inclusive nesse ponto, o turnover na ACE é extremamente baixo. Como é que você aconselharia hoje a esses jovens talentos que estão vindo começarem a carreira no mercado financeiro? Não, legal. Essa é uma pergunta legal, porque o mercado financeiro pode ser que a gente trabalha, a gente fica numa bolha, mas eu acho muito o oposto, né? O mercado financeiro, ele abraça várias faculdades, essa é a grande verdade. Então aqui você vai ver muito engenheiro, matemático, estatístico. Não é porque você trabalha no mercado financeiro que você só tem economista ou administrador. É muito pelo contrário, é um segmento que abraça muito. E hoje, dada a especialização que você tem setorial, você consegue pegar algumas especializações que você consegue ter. Mas assim, sendo bem sincero, o mercado financeiro é um business de vontade, né? Acho que essa é a grande verdade. Você só cresce no mercado se você tem realmente força de vontade. A formação é importante, obviamente é importante, estudar é importante, mas assim, a força de vontade, você correr atrás das coisas, para mim é o grande diferencial. Quando eu vou contratar alguém, quando eu vou formar alguém, eu sinto pela vontade da pessoa o quanto esse cara consegue crescer ou não. Então, no final, eu acho que não tem nenhum skill. O skill, você, principalmente para uma pessoa no começo de carreira, ele vai criando ao longo do tempo. Você consegue moldar seus skills, você consegue pegar suas fortalezas, focar nisso e transformar você num bom analista. O que você não consegue é um cara que não tem vontade de conseguir ganhar esses skills. Então, o primeiro ponto para mim é você ter uma força de vontade muito grande e ter muita noção do que você quer ser. Não adianta você falar assim, eu tenho força de vontade, mas eu quero ser médico. Não vai dar certo. Tendo foco e força de vontade, eu acho que já é um primeiro passo para você se dar super bem no mercado financeiro. Sem dúvida, compartilho da tua opinião. Que foi assim que a gente cresceu, né? Sem dúvida nenhuma, né? Em diferentes momentos de mercado. Exatamente. Né? O mercado só sobe, fácil captar, fácil performar, fácil ganhar dinheiro, todo mundo fica feliz. Tem mais uma palavra que eu acho que é muito importante no nosso mercado: resiliência. Sem dúvida nenhuma. Resiliência é muita. A gente tem que ser resiliente, não pode baixar a cabeça, porque esse é um mercado volátil. Se toda vez que você tiver um mercado para baixo, você baixar a cabeça, você vai ser jogado para baixo. Então você tem que ter uma resiliência muito forte. Legal. Wes, obrigado. Obrigado. Em nome da Eleven, agradeço demais a tua participação, a participação da Ace Capital aqui junto ao nosso stand na Expert. E ficamos esperando você no ano que vem.
No Obrigado. próximo, espero te entrevistar. Espero o convite e agradeço novamente em nome da Is Capital o convite da Eleven. Um grande abraço.